Vamos lá. Professor, boa tarde. Primeiro eu vou lhe apresentar aqui para os colegas que estão conosco. O professor José Vicente é fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, é advogado, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito e doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ele é membro do Conselho Consultivo do CNJ e presidente do Conselho da Afronta, Sociedade Afro-Brasileira. Ele tem dedicado boa parte da vida dele na consolidação dos valores da diversidade racial e o fortalecimento da juventude negra no ensino superior, ambientes corporativos e na sociedade em geral. Sem perder tempo, professor, boa tarde. Explique um pouco o que é a Universidade Zumbi dos Palmares, antes da gente entrar na temática do racismo. Pois não. Eliana, primeiramente, boa tarde, um grande prazer, uma grande satisfação de poder participar dessa gostosa conversa com você, e um abraço também a todos que me seguem. A Zumbi dos Palmares, em síntese, é uma ação e uma atitude de resistência, né, ao racismo estrutural, que nós vamos conversar, às desigualdades, aos desafios e às necessidades de dar um passo civilizatório no tema de inclusão e de valorização dos negros na sociedade brasileira. Nós tínhamos, ao nosso tempo, não é, uma distorção muito grande da presença do negro no ensino superior, e nós tínhamos também um racismo estrutural muito intenso e muito hostil. Então, nós imaginávamos que se tivéssemos um ambiente de ensino superior que incluísse os negros, qualificasse negros e brancos, e permitisse que ambos pudessem ter uma interação, conhecimento da sua história e da sua trajetória, seria uma forma de auxiliar a qualificar bons profissionais e também combater o racismo em todas as suas dimensões. Professor, o senhor falou aí racismo estrutural. Esse é um tema, é um termo que está sendo muito usado, mas as pessoas às vezes usam termos que elas não conhecem direito. O que é o racismo estrutural? Pois é, o racismo estrutural é essa atitude, é essa postura, é essa prática de uma sociedade, de um povo, de um grupo, em que, de uma maneira voluntária ou não, e de uma maneira predeterminada ou não, ele, ao final, acaba promovendo a distinção, a limitação, o cerceamento e o tratamento diferenciado em relação ao outro indivíduo, no nosso caso, especialmente por conta da sua raça ou por conta da sua cor de pele, não é? É a manifestação e a prática, seja do ódio racial, no seu extremo, ou do viés inconsciente, não é? Na sua medianidade, ou mesmo de um estereótipo e de um preconceito que a gente já traz embarcado dentro da nossa estrutura de formação social. Então, os espaços, os ambientes, as estruturas das instituições acabam ficando impregnados por esse olhar e por essa forma de analisar, de perceber e de tratar o outro, e ao final o resultado é uma distorção, é uma exclusão, é uma discriminação. O senhor sabe que antes do senhor entrar, eu estava exatamente comentando que eu vi a entrevista da doutora Cristina Junqueira no Roda Viva e da doutora Luísa Helena Trajano. E essa acabou sendo um ponto que ambas falaram com respostas distintas, né? Com entendimentos distintos e com repercussões distintas, né? Ali se falava muito, o Magazine Luiza falou do programa de trainees para negros e negras, e a Luísa colocou que ela não exigiria, num primeiro momento, o nível de inglês que ela exige num programa de trainee, porque senão ela não conseguiria trazer as pessoas. Enquanto, na outra entrevista, e depois o próprio Nubank se retratou nas redes sociais e fez um compromisso, se deu a entender que não haviam negros em postos de gestão porque eles não eram bem formados, né? E aí ficou muito, assim, patente as formas distintas de se tratar. O Nubank é uma grande empresa, inovadora, mas talvez estivesse afogada no racismo estrutural, né? Que talvez a visão da Luísa Helena, pela idade, pela experiência,
ou pelas pautas que ela trabalha, porque ela trabalha muito com equidade de gênero, já tivessem a protegido disso. É isso o racismo estrutural? É o que a gente não vê e que está impregnado na gente? Exatamente. Você delimitou de uma forma precisa e didática. É isso que é o racismo estrutural. De repente, a gente se vê diante de uma situação que nem pensou nela antes, que nem imaginava que fosse capaz e que, ao final, na sua expressividade, ela acabou delimitando, determinando e confirmando, configurando um Estado que, diante dessa perspectiva, nos coloca como, diríamos assim, um racista, né, estrutural. E aí, perceba como, na metáfora, é fácil entender de como isso se manifesta. O caso Nubank, a Cristina Junqueira acabou dizendo de uma régua para baixo. Não é? Incluir negros sem algumas precauções significaria rebaixar, não é? O acesso e rebaixar a qualidade, abaixar a régua. Não é? Enquanto que a Luísa está dizendo que não. Olha, para a situação que está colocada, o que nós precisamos fazer é avançar, é erguer a régua, é construir novas formas e novas conduções que ataquem o problema de frente e que produzam um caminho alternativo, efetivo e consistente. Então, duas considerações a gente pode tirar desse episódio. Primeiro, que esse racismo estrutural, esse viés inconsciente, esse estereótipo que temos embutido e esse preconceito que estrutura o nosso processo formativo, ele se manifesta justamente na nossa atitude, no nosso gesto e principalmente naquela ferramenta importante e potente dessa interação, que é o discurso. Então, de repente, no discurso, você se descobre que o seu olhar, que o seu sentimento, que a sua crença e que a sua visão está contaminada, não é? Por essas práticas e por essas manifestações racistas ou que diminuem e distinguem as pessoas. E, para esse problema que você detecta, você pode, fazendo um juízo de valor, definir qual o caminho que você prefere percorrer. Para quem tem isso muito colocado como algo que é da natureza das coisas e que não precisa ter muita energia para debruçar sobre ele, fazer qualquer condução além dele é abaixar a régua. Para quem entende que isso é um malefício, é um dano que agride a todos e que a única forma de superá-lo é seguir adiante, então a ação é subir a régua. Então, é isso que, ao final, é o racismo estrutural na sua evidenciação, na sua manifestação e na sua objetivação. O senhor falou aí da linguagem, e eu sempre reputo a linguagem algo muito simbólico e muito importante. Eu falava isso antes do senhor entrar, que é muito bacana o hashtag Black Lives Matter, foi um movimento nas mídias sociais importantes, mas é necessário sair das mídias sociais e ir para a prática diária, né? E isso já exige, porque as manifestações nas mídias sociais exigem um nível, né, de comprometimento e um nível de trabalho. E ir para a vida cotidiana exige um nível a mais, né? E a linguagem, muitas vezes, ela tem um enorme poder, porque ela mostra, né, através da forma como ela é utilizada, os preconceitos, né? Aqui no Senado a gente fez uma campanha muito grande, eu acho que até eu comentei com o senhor quando o senhor esteve aqui comigo, sobre linguagem. E recentemente eu estava numa reunião com representantes de uma enorme empresa, uma empresa muito grande. E um dos representantes dessa empresa usou 2 vezes o termo lista negra. E ninguém se incomodou, só eu. No final da reunião eu mandei um WhatsApp para o diretor do grupo, né, para o diretor da equipe, e disse: fulano, você foi tão bem recomendado por essa e por essa pessoa, e é em nome dessa boa recomendação que eu quero lhe falar que a sua equipe está usando termos racistas. E que uma pessoa faça isso no seu âmbito particular é lamentável, mas que ela faça isso quando ela representa uma organização é inaceitável. Porque a pessoa está falando pela organização, né? Então, eu recomendo que você busque outros termos para explicar isso que você quer, que não seja lista negra. E aí ele me respondeu dizendo: você tem toda a razão.
Eu nunca tinha me dado conta disso. Agora que você falou, eu percebi. E nós vamos fazer um trabalho aqui para ver quais são os termos adequados para nós usarmos. Passado 1, 2 semanas, ele me mandou um outro WhatsApp, fizemos, e agora vamos usar esse termo, esse termo. É isso, nós precisamos, primeiro, saber quais os termos que a gente usa e o que eles significam, e segundo, alertar as pessoas, não de uma forma agressiva, não de uma forma rude, mas o que ela está comunicando quando ela fala. Eu sempre uso, sabe, professor, eu sou judia, e eu tenho horror quando as pessoas usam o termo judiário, porque eu sei o que significa. Né? É isso, a linguagem é uma forma de combate ao racismo? Não tenham dúvidas. Você sabe, nós sabemos, e todos sabem também, de que a maneira de construirmos o nosso olhar, o nosso sentimento e a nossa interpretação dos signos é através da linguagem. É aquilo que nós escrevemos, é aquilo que nós designamos. E uma das dimensões do racismo estrutural, uma das dimensões da ideologia, da diminuição e da desumanização, é justamente através dos signos ele acabar construindo uma linguagem que não só qualifica, como também identifica onde está, por exemplo, o inferior, onde está o desumanizado, e de que maneira que eu preciso me remeter a ele. Não é? Então a linguagem constrói isso, denegrir, não é? Lista negra, ele constrói símbolos e manifestações de usos e de pertenças, ele constrói uma estética, não é? Que procura ou desqualificar, ou diminuir, ou desconstituir, não é? Os signos de valorização do outro. Imagine, por exemplo, eu comentei com você na nossa conversa o tipo do branqueamento. Comentava com você sobre o nosso grandioso escritor Machado de Assis, não é? Que nós tivemos que fazer uma campanha muito intensa aqui na Zumbi dos Palmares para repor ele na sua qualidade de homem negro. Porque o que a história fez através dos tempos é transformar de um homem negro num homem branco. Então, não tendo como lidar com aquela proeminência do Machado de Assis, não podendo negar o seu talento, simplesmente substituir a cor dele de um homem negro por um homem branco. Enfim, então, a ideologia dessa opressão, dessa dominação, ela precisa demonizar o outro. E a demonização se faz através dos signos, e os signos, eles são expressos através da linguagem, das palavras. De modo que a gente vai perceber, quando se debruça sobre a linguagem, que ela está poluída, ela está contaminada por esse olhar e por essa atitude preconceituosa. Então, nós precisamos fazer, junto com a descolonização da mente, também a despoluição da linguagem, né, dentre tantos outros signos, porque ele é constitutivo dessas fórmulas de hostilizar, de agredir, de diminuir o outro. O senhor, assim, eu tenho um roteiro aqui que eu não estou seguindo nada, né, porque o senhor vai falando e eu vou lembrar. O senhor falou, a gente falou da linguagem, agora vamos falar da imagem. Eu lembro que quando nós conversamos, nós falamos inclusive da imagem de Jesus Cristo, que é um Moro, né? E que, de novo, eu sou judia como Jesus era e tenho esse nariz assim muito proeminente, e com o tempo Jesus foi ficando um homem branco de olhos azuis e de nariz afilado, né? Quer dizer, nada típico da região aonde ele nasceu, né? Como a imagem, e aí a imagem, não só a questão imagética, mas a questão da imagem que a gente projeta. E eu lembro que a gente falou também, professor, que assim, que o negro só conseguia algum tipo de proeminência na sociedade se ele fosse jogador de futebol. E a negra, se ela fosse dançarina de samba, as famosas mulatas do Sargentelli, que são da nossa época, talvez muitos nem se lembrem, nem saibam, nem conheceram. Né? Mas, assim, bem, porque eram mulheres fabulosas. Mas assim, a mulher negra só podia ter alguma importância na sociedade se ela soubesse sambar, e o homem negro se ele fosse um jogador de futebol, né? Que nem o Pelé. Como é que é essa construção e mais, como é que é a desconstrução desses rótulos? Pois é. Ele vem na mesma direção da necessidade de você qualificar ou desqualificar o outro. Depende de onde você está. Se você está diante daquele que precisa ser desqualificado,
justamente para justificar o tratamento diferenciado, você tem que construir uma hipótese de negativação e de pejoratização desse outro, desse ser. Então, todas as dimensões de um indivíduo humano e desse indivíduo, ela precisa receber um tratamento depreciativo. Né? Então, você vai estruturar uma estética que vai dizer o que é o belo. Né? E dentro desse belo, você vai definir quais são as suas características, quais são os seus pressupostos e, ao final, quem é belo. E na hora de construir essa estética, né, e essa manifestação da estética do belo, e logo do belo e do padrão, você diz quem entra, quem sai. Então, num país que o racismo estrutural está colocado como uma dimensão fundante, não é? O belo é o belo do opressor, daquele que tem o poder de determinar os fundamentos desse belo. E nessa estética, a despeito de sermos um povo miscigenado, a estética negra não entra. Então você vai perceber que a estética padrão do nosso país, como você bem disse, lá no caso de Jesus, mas também dos brasileiros, é o brasileiro branco de olhos azuis. Ainda que estejamos dentro de uma sociedade em que a miscigenação é profunda e que 56% desses brasileiros são de origem negras, que envolve pretos e pardos. Então, além de construir uma dissimulação do que é a verdade dessa estética, não é? Esse poder de determinar qual é a estética faz também com aquelas estéticas outras sejam desqualificadas, diminuídas, desconstruídas e até demonizadas. Olha, ter um nariz grande é feio, ter uns lábios grossos é feio, ter um cabelo carapinha é feio, ter uma cor de pele mais escura também é feio. Não entra dentro de um padrão daquele belo que eu preciso admirar. E com isso você altamente define quem é o superior e quem é o inferior. Logo, ninguém quer ser negro, todo mundo quer ser o padrão, todo mundo quer ser o louro de olhos azuis. Então, talvez essa é das piores violências que um pensamento racista, um pensamento que está suportado em cima desse racismo estruturante, provoca nas pessoas, que é de construir um padrão, em cima desse padrão dizer quem entra e quem sai, e dizer que aquele que não entra, ele não é diferente, mas ele é um demônio. E por conta disso, a sua cor, o seu cabelo, a sua estética, os seus fenótipos precisam ser desqualificados, precisam ser agredidos, precisam ser desconstruídos e precisam ser, no limite, até eliminados. Professor, o senhor pode explicar um pouco das políticas afirmativas, até porque nós sabemos que em 2 anos, que em 2012 foram estipuladas as cotas para negros e negras nas universidades com duração de 10 anos. Então, essa ação terá que ser revista obrigatoriamente, continuada ou não, ou modificada em 2022. O que são as políticas afirmativas, qual foi a importância delas, o que mudou nesses até agora 8 anos em que tivemos cotas raciais nas universidades? Eu acho que a gente pode distribuir sob 3 olhares. Do ponto de vista filosófico e ideológico, as cotas é uma tentativa de trazer o nosso pensamento e pacto político para a honestidade. E a honestidade no seguinte sentido, olha, nós construímos uma sociedade estruturada em cima do valor da igualdade de todos perante a lei, do valor da democracia, ou seja, a participação de todos em todos os espaços sociais, e do pacto republicano, em que cada cidadão tem o direito de participar da vida nacional igualitariamente. Então, esse é o pressuposto político. Mas quando a gente olha para a nossa prática e para a nossa realidade, a gente vai perceber que existe uma distância muito grande desses princípios ideários e da realidade. Olha, uma república, mas uma república que grande parte dos brasileiros, que são os negros, não participa. Olha, uma democracia, mas uma democracia que não alcança grande parte dos brasileiros, que são os negros. E olha, um Estado democrático de direito em que os direitos da maioria dos brasileiros não são considerados e que também não tem valor e não tem apreensão. Então, essa é a primeira coisa. Depois, a gente vem para essa outra perspectiva. Olha, essa manifestação
de um olhar preconceituoso que distingue as pessoas, ao final, além dela não permitir alcançar esses fundamentos de construção social, ele também faz um movimento pior, porque ele diminui, ele desqualifica, ele violenta essas pessoas. Ele nem permite que as pessoas possam transitar, ele nem permite que as pessoas possam viver, ele nem permite que as pessoas possam ter esperança. Muito que bem. Como é que, diante dessa situação, como é que, diante desse quadro e desse desafio, um Estado que pretende ser justo e tratar a todos de forma igualitária pode aplicar, implementar e tentar se encaminhar para alcançar esse objetivo? Ele precisa justamente saber onde estão as distorções, ele precisa saber onde estão as iniquidades, onde estão as desigualdades, quais são os grupos que são vítimas dessa desigualdade e iniquidade, e ali ele precisa intervir de uma maneira que minimamente ele procure e se encaminhe na igualização da participação dessas pessoas nesse espaço, nessas dimensões. Então isso é o que se chama política afirmativa. Porque um Estado que não tivesse preocupação com isso, ele diria que, olha, a sociedade é uma sociedade de iguais, todos têm direito de competir e que vençam o melhor. Mas, no nosso caso, nós não temos uma sociedade de iguais, nós temos uma sociedade de desiguais. Então, é impossível ter uma competição em que vença o melhor. Logo, o Estado tem que intervir, tem que construir mecanismos para minimamente tentar igualizar na partida. E, no caso do Brasil, em algum momento nós decidimos e constatamos. Nós precisamos de um Estado que, menos do que ser neutro, ele seja um Estado de lado, que tenha uma posição e, principalmente, uma posição a favor de onde estão aqueles desigualizados. E é assim que o Estado, para tentar equilibrar e para tentar construir essa igualização, ele construi as políticas públicas de ações afirmativas em que uma das dimensões dela é cotas, ou seja, onde não tem negros, nós vamos criar um mecanismo para colocar o negro e, com isso, tentar minimamente igualizar. E foi isso que se fez com as cotas para os negros nas universidades, a cota para os negros nos concursos públicos da União, as cotas para os negros na magistratura, no Ministério Público, nas Forças Armadas, nos estágios do Serviço Federal e agora nos estágios do próprio sistema de justiça. Tudo isso no desejo, na necessidade e na obrigatoriedade de tentar cumprir aqueles cânones constitucionais, de que todos são iguais e que todos precisam ter as mesmas oportunidades. Professor, hoje, com a pandemia, algumas pessoas dizem, a pandemia, o vírus é igual para todo mundo. Bom, o vírus até pode ser igual para todo mundo, agora o atendimento depois que a pessoa está infectada, essa é bem diferente, né? E as pessoas negras, saiu um estudo do IPEA, que eu li hoje de manhã, que mostra, né, como as populações mais pobres e as populações negras foram mais atingidas com a questão da pandemia. Mas o que eu queria pegar da pandemia, que é uma outra questão, é que a gente viveu a questão do teletrabalho, do ensino à distância, entramos aí numa era de digitalização extrema. E quanta vez que a gente fala disso, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de algoritmos. E os algoritmos são feitos por pessoas, aplicados no sistema, mas feitos por pessoas. E aí existe uma discussão sobre a questão dos preconceitos nos algoritmos. Né? Quer dizer, você vai pedir um empréstimo bancário e aquele algoritmo diz que se você é negro, você tem mais chance de não fazer os pagamentos e, portanto, não deve ser concedido um empréstimo para você, ou se você for mulher, ou se você... Enfim, isso é um exemplo. O que a gente sabe é que nos Estados Unidos havia, sim, um algoritmo que fazia dosimetria penal e que nós tivemos milhares de julgamentos que tiveram que ser anulados porque se provou que se a pessoa fosse negra, o algoritmo calculava uma pena maior e depende de onde ela morasse, calculava uma pena maior ou menor. Como é que o senhor enxerga essa questão dos algoritmos? Só dando uma passadinha pela perspectiva do coronavírus.
em situações dessa natureza que ficam mais evidenciadas, que ficam mais estabelecidas essas distorções e essas desigualdades pelo recorte de raça e pelo recorte de classe. Eu estou me referindo ao coronavírus. Por quê? Porque, como você bem disse, o vírus ele é mais ou menos democrático, mas a capacidade de se defender do vírus e a capacidade depois de se restabelecer a partir do vírus, aí sim ela inclui a perspectiva de quais são os equipamentos, de quais são os acessos que estão disponíveis para um e para outro. Então, quem está aqui no centro, né, de todas as coisas tem todos os acessos, tem todas as estruturas, e quem está lá na periferia, que no mais das vezes são os pobres, e dentre os pobres a grande maioria dos negros, então você vai perceber que eles sofrem de forma exponencial todos os impactos dessa pandemia e de todas as outras faltas de políticas públicas, né? Você disse a educação, e nós sabemos exatamente quem são aqueles que estão fora da escola, ou quem são aqueles que, estando na escola, não têm capacidade de dar continuidade de aprendizado, seja porque não tem celular, seja porque não tem crédito para manter-se integrado na internet, por exemplo. Não é? E o acesso também aos equipamentos de saúde, o acesso aos remédios, o acesso aos tratamentos, da mesma maneira se dá de uma forma muito complicada. Agora você está falando de uma outra questão. Você está quase que fazendo uma provocação para mim e para quem nos ouve. É possível, sem corrigir essa desigualdade do racismo, que já está estruturado dentro de uma atitude, de um pensamento e de uma construção formativa do indivíduo, sem que isso signifique um julgamento que remeta para o racismo estrutural? Aí eu responderia para você, na minha opinião, não. Porque você trabalhando com essa perspectiva do logaritmo, não é? Em que ele, ao final de contas, é só um ledor, né, das informações que as pessoas alimentam, né, esse ambiente aí da inteligência artificial. Acontece que essas informações, como você bem disse e constatou já no começo da nossa conversa, ela já vem contaminada pelo olhar, não é? Ela já vem contaminada pela compreensão de quem é quem diante mesmo da informação, seja pela linguagem do discurso, seja pelo julgamento do olhar, seja pela compreensão dos sentidos, que todos eles estão estruturados em cima de um valor e um desvalor. E um valor de quem é belo, de quem é bom e de quem é do bem, e um julgamento e um olhar de quem não é belo, quem não é bom e quem nem é do bem. E aí a gente poderia até usar como exemplificação a questão do julgamento sem logaritmo mesmo, que é o algoritmo mesmo, como é o caso agora dos julgamentos analógicos ainda. Você se recorda, e quem nos ouve deve se recordar daquela sentença da juíza da Vara Penal de Curitiba, não é? Quando analisando a situação de um réu negro, ela disse e afirmou que a só condição de ser um negro já era suficiente para entender que havia culpa e que ele sim teria participado do hipotético crime. Então veja, é um julgamento que não precisou nem de algoritmo. Ela mesmo pela lente do seu olhar, e um olhar que está estruturado em cima de uma formação mental de ideologia e crença que distingue pela cor da pele, ela já define, olha, eu nem sei se ele cometeu o crime, mas se é negro, ele já é culpado. Então, em alguma medida, esse algoritmo faz a mesma coisa, porque quando o cara joga os dados, ele vai jogar os dados assim, olha, essas são as pessoas que moram no centro, essas são as que moram na periferia. Só isso já é um desigualizador, porque o nosso olhar é um olhar preconceituoso de quem está na periferia, a princípio, ou é da milícia, ou é marginal, ou é do PCC, ou é ladrão, ou é um cara que não merece respeito, principalmente se ainda tiver uma cor de pele nessa conotação. Então, quando você joga esse dado para dentro do algoritmo e ele faz a leitura só de onde vem a pessoa, eu me recordo, inclusive, me permita só trazer mais uma exemplificação, eu me recordo, inclusive, uma outra sentença judicial do Rio de Janeiro, em que o juiz também diz que, como o autor estava nas proximidades de uma favela, então tudo induz que ele estava prestes a praticar um crime, porque só está na favela quem é criminoso.
Não é? Então, se esse algoritmo tivesse que ler, né, de onde é o pertencimento dessa pessoa, do ponto de vista de área geográfica, automaticamente ele dizia, ó, se é da favela aí do Alemão, se é da favela aí do Chapéu Mangueira, a princípio é um marginal, é um terrorista, é um miliciano, é um traficante. Então, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, sem descolonizar as mentes e os pensamentos, dificilmente mesmo o algoritmo entregará uma informação que não mereça reparo e que não corre o risco de estar contaminada por também esse preconceito. Professor, eu preciso fazer mais 2 perguntas. Nós estamos chegando no final, mas eu vou fazer mesmo que a gente passe do tempo, porque a última é onde a gente vai começar, né? Mas eu não posso deixar de falar da mulher negra. Porque quando a gente fala da pirâmide, a gente sabe que o topo é o homem branco e a base é a mulher negra, né? Ainda faltam mais oportunidades para mulheres negras do que para homens negros. O último Atlas da Violência mostrou que os números da violência contra a mulher branca diminuíram e contra a mulher negra aumentaram. E existem, inclusive, várias discussões sobre o feminismo hegemônico, né? E, inclusive, sobre a questão da visão do homem em relação à mulher branca e à mulher negra. Sempre uma visão de não igualdade, mas a mulher branca seria aquela que precisaria de proteção, né? E a mulher negra não, porque ela desde escrava está acostumada a sofrer, a se virar, então sempre um olhar de desigualdade, ou seja, não estamos olhando para um igual, nem a mulher branca, nem para a mulher negra, mas ainda muito mais severo em relação à mulher negra. O que o senhor pode nos falar dessa questão que coloca a mulher negra ainda no piso da pirâmide, com mais problemas que os homens negros e com mais problemas que as mulheres brancas? Essa é uma verdadeira tragédia, Ilana. É uma das piores brutalidades que o nosso sistema democrático e que o nosso sistema que está assentado sobre a garantia da dignidade e dos direitos da pessoa humana nos apresenta como contrariedade. Está lá a Constituição, estão lá as leis, estão lá a jurisprudência, estão lá o nosso sentido de justiça e de razoabilidade, mas quando a gente pega o fato concreto, a gente vai perceber que nós mesmos temos 2 pesos e 2 medidas para analisar o que é o justo, o que é o injusto, o que é o correto, o que é incorreto, o que é o ético e o que é antiético. Porque qualquer um, diante da inflexão da violência sobre os negros, fossem os jovens negros, né, 60 mil dos mortos pela polícia são jovens e desses jovens 70% são negros. Sobre todas as tinturas, isso é a letra da lei do genocídio. Um genocídio perpetrado com omissão ou não do Estado e que resulta em 60 mil mortes por ano de jovens negros. Mas quando a gente recorta para mulher negra, então os números são terríveis. E daí vem 2 questões importantes. Olha como é indispensável que nós mantenhamos essa estrutura estatal de manter um senso com recorte racial. Porque quando você faz o recorte racial, você consegue jogar luz e você consegue conhecer em profundidade quais são os gaps, as distorções e a violência do sistema. Então imagine você, quando nós fizemos esse recorte do mercado de trabalho em mulheres, você vai encontrar uma realidade. Porque em mulheres entra a mulher branca e entra a mulher negra. Mas quando você faz entre mulheres e mulheres negras, aí você cai de costa, né? Porque você estava dizendo Magazine Luiza do mercado de trabalho. Se você for procurar negro nessas empresas, no cargo de gerência, nos cargos executivos, nos cargos de direção, você não vai encontrar mais que um, né? Hipoteticamente. Mas se você for procurar mulher negra, você não vai encontrar nenhuma. Isso num país de iguais, num país miscigenados, em que os negros são 56% da população. Sobre todos os aspectos, isso é um estado de apartheid. Mas quando você recorta para a violência, você vai perceber como uma política pública ela é muito importante para não só jogar luz, mas como construir caminhos de igualização. Porque quando você recorta para o feminicídio, por exemplo, você vai perceber que 70% das vítimas de feminicídio são as mulheres negras. E que isso estava encoberto, e que isso era desconhecido, e que isso era inacessível, primeiro, porque não tinha os dados, e segundo, porque não tinha um recorte
como é o recorte mulher, que foi suficiente para demonstrar que as mulheres negras são as piores vítimas. Mas, enfim, seja na perspectiva da violência, seja na perspectiva da violência doméstica, seja na perspectiva da violência das interdições e das limitações e impedimentos do acesso, seja pelo alcance dos direitos. Lembre-se você, Ilana, que quando se propôs a regularização, a formalização dos direitos das domésticas, quase houve uma revolução no nosso país. Né? Todos nós aí, que somos classe média e amantes da democracia e dos valores da dignidade humana, quando falou em... Oi, acho que o professor está com problemas de conexão. Pronto, voltou, professor. Desculpa. Quando se falou da necessidade, da obrigatoriedade de ter que formalizar, de dar uma carteira de trabalho para as empregadas domésticas, na sua grande maioria negras, quase houve uma revolução, porque aquilo significaria disponibilizar algum tipo de direito para esse grupo de trabalhadores. Enfim, então, o que nós podemos perceber é que o racismo estrutural, a discriminação racial, produz danos, malefícios de toda a natureza para todos, mas ele agride, ele violenta brutalmente, principalmente a mulher negra. Então, é por essas e por outras que qualquer um que tenha disposição, qualquer um que tenha o interesse de construir uma sociedade igualitária, precisa ter disposição e vontade de intervir, de mudar esses números no nosso país. Bom, vamos à pergunta do $1 milhão, e antes eu vou falar para Marininha que você pode me mandar uma mensagem aqui pelo Instagram que eu te mando depois a gravação completa, que eu acho que você não pegou desde o começo, está perguntando se vai ficar gravado. A pergunta do $1 milhão é a seguinte: e o que nós fazemos nas nossas organizações para mudar isso? Era onde a gente tinha começado, mas eu estou terminando porque com essa pergunta, e eu quero que o senhor responda sobre o ponto de vista da cultura organizacional, sobre o ponto de vista imagético, sobre o ponto de vista da participação, mas sobretudo sobre o ponto de vista prático. O que nós, gestores públicos, pessoas da educação, o que nós podemos fazer nas nossas organizações para mudar isso? O senhor fez, eu estava lendo aqui um pouco da sua história e sei que o senhor é o fundador da Universidade Zumbi dos Palmares e da IDEA, né? Então, sem dúvida, o senhor fez. Aqui no Senado a gente tem uma cota para mulheres vítimas de violência, que também é algo inovador que o Senado criou. Então, também estamos fazendo, mas o que temos que fazer nas nossas organizações para sermos antirracistas? Mais do que não sermos racistas, sermos antirracistas, para mudarmos esse status quo. Ilana, é lógico que tem muitas coisas a serem feitas, mas eu elencaria 3. Primeiro, verdade. Verdade. Então, nós, gestores, nós, operadores dessa estrutura dos recursos humanos, nós, gestores das estruturas das instituições, precisamos ter honestidade sobre as coisas. Olha, e se de fato o direito e a dignidade da pessoa humana é um valor que nos toca, ele precisa ser um valor que nós não só praticamos, mas é um valor que precisa mover os nossos atos e mover as nossas ações. Então, verdade, eu não posso compactuar com a discriminação e eu não posso me omitir diante da discriminação. Então, eu tenho que ter uma atitude verdadeira e de honestidade de que esse é um valor que me importa e, por conta dele, eu estou do seu lado, vou defendê-lo aonde quer que seja. O segundo, como você bem disse, não basta eu ter verdade e honestidade para dentro dessa questão. Essa honestidade e essa verdade, ela precisa se materializar nos meus gestos, nas minhas ações. Então, onde eu estiver no meu entorno, eu preciso transformar qualquer tipo de postura e atitude que estiver em contrariedade a essa minha verdade, a essa minha honestidade. E terceiro, e ao final, todos nós temos meios e mecanismos de fazer muito ou fazer pouco. E tudo aquilo que estiver a nosso alcance,
e que permita que nós possamos fazer qualquer intervenção nesse tema, tem que ser colocado a favor dessa atitude, a favor dessa direção. Então, todos nós podemos fazer alguma coisa. E se cada um de nós fazer a pequena ou grande coisa que está ao nosso alcance, a gente ajuda sobremaneira a dar um salto civilizatório nessa questão que precisa ser compreendida não como o problema dos negros. O problema do racismo estrutural é o problema do país, é o problema do branco, do negro, do índio, do amarelo, porque todos pedem, todos são prejudicados, todos são vilipendiados quando o racismo estrutural distingue as pessoas e determina quem vive e quem morre numa sociedade de iguais. Bom, gente, o Senado, eu tenho o prazer de dizer que faz o seu trabalho. Nós temos aqui o GT de raça, composto por colegas negros e negras, e atenção, está chegando o dia 20 de novembro, nós vamos lançar ao mesmo tempo 3 produtos. Um deles é a 3ª edição de um livro que traz as manifestações e os discursos em relação à abolição da escravatura. A 3ª edição já com a apresentação do presidente Davi Alcolumbre. Também, isso vai ficar disponível a partir do dia 20, basta baixar. Também vamos no dia 20 tornar pública uma bibliografia, um trabalho da Biblioteca do Senado, sobre branquitude e antirracismo. Também tudo pode ser baixado, é gratuito. E, por fim, vamos lançar aí internamente uma linha do tempo das personalidades históricas negras na história do Brasil, porque o Senado tem certeza que, ao fazer a sua parte, ele consegue entender melhor a sociedade. A sociedade brasileira é diversa. Ela é formada por homens e mulheres, brancos e negros, homossexuais, heterossexuais, transexuais. Ela é formada por católicos, evangélicos, judeus, umbandistas e toda a gama de pessoas que compõem a nossa sociedade, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, e é por isso que nós temos que ter um olhar diverso. A Maria Isabel Salles disse que enquanto tiver racismo no Brasil, não haverá democracia. Enquanto tiver racismo e enquanto tiver qualquer tipo de preconceito, não haverá democracia. E eu acho que se a gente vai estudar minimamente qualquer regime totalitário, talvez o maior deles, mais perto da gente, seja o nazismo, os nazistas perseguiam os judeus, os negros e as pessoas com deficiência. Perseguiam todos aqueles grupos que não eram hegemônicos sob o ponto de vista do status quo. Só lembrando que negros e mulheres não são minorias, são maiorias minorizadas. E também só o próprio termo da gente se entender não como uma minoria, mas sim como maioria minorizada já faz toda a diferença. Para terminar, eu quero agradecer muito, professor José Vicente, e quero dizer um feliz aniversário para o senhor, porque eu não podia deixar passar aqui que hoje é o dia do seu aniversário, e o senhor que nos deu um presente, essa aula maravilhosa, essa oportunidade de aprendizado. Acho que são diálogos assim que, acima de tudo, ensinam, professor. E enquanto a gente tiver espaço para aprender, a gente vai ter espaço para melhorar a sociedade. As suas palavras de despedida, por favor. Primeiramente, eu quero saber quem contou isso daí para você, viu? Eu estava guardado aqui as 7 chaves, mas, puxa vida, as informações andam. Mas muito obrigado, Ilana. É, de fato, um momento de muita alegria para mim, poder estar aniversariando e comemorando esse aniversário com essa coisa gostosa que eu gosto de fazer. Falar com pessoas, falar de sonhos, utopias, de ambições, não é? E querer aliados para que a gente possa continuar fazendo a melhor batalha, a melhor luta para alcançar boas vitórias, não é? Eu, particularmente, diria para você, como palavras de encerramento dessa nossa conversa, primeiro, isso que você muito bem colocou. Nós fomos um povo de negros e brancos que há 400 anos fomos subordinados, submetidos a uma pregação de que existe o outro e que o outro é e pode ser demonizado. E por conta disso, as nossas ações
e emoções demoníacas para dentro dessa questão de discriminar, de desigualizar, está no nosso chip. A gente já nasce com ele. Então, o que nós vamos precisar fazer, a nossa geração e as que virão depois, é descolonizar a nossa mente e trocar esse chip. Mudar a ação, mudar o pensamento, mudar a emoção. E, para isso, educação. Sem educação, não há nem democracia, não há nem liberdade, não há igualdade, não há sequer vida. Então, a educação é a chave de salvação dessa questão. E, da mesma maneira, como já disse, repetindo aqui, né, humildemente, Nelson Mandela, né, se nós fomos ensinados a odiar, nós podemos ser ensinados também a amar. E aí vai depender de cada um de nós para fazer esse trabalho de ensinar as pessoas o amor um pelo outro. E, por fim, talvez a inspiração do exemplo. Né? Se nós olharmos para o que foi os Estados Unidos depois de George Floyd, nós podemos ver que é possível, se a gente defender os nossos valores, se nós nos armarmos das nossas intenções, de fazer a mudança onde precisa ser feita a mudança. E nos Estados Unidos, George Floyd, com a sua morte, permitiu transformações importantes que, ao final, levou a primeira mulher negra à vice-presidência da República dos Estados Unidos, como antes já tinha levado um negro à presidência dos Estados Unidos, não é? Então, com essas palavras, fica aqui o convite, fica aqui o desafio para cada um de nós, para que não nos esquecemos. E esse é o Brasil que nos pertence, essa é a nossa terra, e se nós quisermos permitir que os nossos filhos, as nossas futuras gerações tenham um país melhor para viver, nós precisamos construir esse melhor a partir desse momento. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a você, Ilana, e todos que nos acompanharam. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que estão conosco até aqui. Um grande abraço e até a próxima live. Obrigado, professor. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.